Meu nome é Floriana, tenho 58 anos, e durante 35 anos guardei um segredo que quase me enterrou viva. Um segredo que me fez vender a dignidade que meu pai me ensinou a proteger com a vida. Um segredo que transformou uma mulher quebrada pela fome em propriedade de um homem que nunca deveria ter existido em meu caminho. Estou aqui hoje para contar essa história porque, se você está sofrendo, se está desesperado, se está na beira do abismo, como eu estava naquele ano de 1988, você precisa saber que existem pessoas como você. Pessoas que desceram aos piores lugares e ainda assim conseguiram sair. Ou pelo menos, é isso que você acreditará enquanto ouve cada palavra que vou dizer. Tudo começou quando meu pai morreu. Eu tinha 23 anos, era filha única, e aquela maldita seca que castigava o sertão de Alagoas não poupou nem mesmo os justos. Meu pai era um homem bom, trabalhador, honrado. Plantava algodão naquela terra vermelha há 30 anos, e a terra sempre lhe deu sustento. Mas quando as chuvas deixaram de vir, quando o sol começou a queimar não apenas os campos, mas a esperança de qualquer colheita, tudo desabou. Eu o via definhar pela manhã, enquanto tentava encontrar água nos poços que já estavam secos como osso. Via suas mãos calejadas cada vez mais fracas, seu corpo magro como galho de árvore seca. A fome não é uma coisa que você sente apenas na barriga. Não é isso o que ninguém te explica. A fome é um animal que vive dentro de você. Um animal que come de dentro para fora, começando pelas suas forças, depois pela sua vontade, depois pela sua sanidade. Meu pai morreu de fome e desolação em uma noite de julho, deitado na rede que sua mãe tinha tecido 50 anos antes. Morreu sem deixar nenhuma migalha, sem deixar sequer uma esperança. Depois de enterrá-lo com as mãos sangrando de cavar aquela terra dura, eu fiquei sozinha. Completamente sozinha naquela propriedade que agora não valia nada, porque não havia água para irrigar, não havia chuva para alimentar, não havia futuro para colher. A vizinhança veio, as mulheres vieram com histórias falsas de consolo, vieram para avaliar o que eu tinha que poderia ser repassado, divido, roubado. Vieram e depois sumiram quando perceberam que não havia nada além de dívidas. As pessoas da aldeia onde eu havia crescido, onde conhecia cada rua, cada pedra, cada história, de repente não me reconheciam mais. Eu era a filha de um homem morto sem deixar herança. Eu era inútil. Eu era invisível. E pior que invisível, eu era um problema. Comecei a bater de porta em porta. Meu orgulho, aquele que meu pai tanto valorizava, ainda era grande demais para me impedir de pedir ajuda. Primeiro nas casas dos amigos, depois nas casas dos conhecidos, depois nas casas de quem eu nem sabia o nome. Batia e pedia trabalho. Oferecia minhas mãos para limpar, cozinhar, lavar, qualquer coisa que alimentasse esse corpo que se recusava a morrer de fome. Mas naquela época, em 1988, o sertão estava morrendo junto e não havia trabalho. Havia apenas mais fome, mais gente desesperada que eu. Mais bocas para cada migalha que caía da mesa de quem ainda tinha alguma coisa. Uma mulher, a esposa do comerciante, virou-me para fora da porta dela com uma frieza que ainda sinto na pele hoje. A gente também está passando necessidade, filha, ela disse enquanto fechava a porta. Eu teria dado se tivesse algo, mas nem pra gente está sobrando. Que Deus a acompanhe. Que Deus a acompanhe. Essas foram as palavras que substituíram o pão que ela poderia ter me oferecido. Durante 3 semanas, comi o que consegui recolher dos campos já colhidos. Milho rebuscado, batata podre que guardei e tentei cozinhar. Água de poço que já estava começando a virar mais lodo do que líquido. Meu corpo era uma máquina que funcionava com uma energia que não existia mais. Acordava cada dia achando que era o último. Dormir era um luxo, porque o frio da noite, que eu não conseguia me adaptar, me mantinha acordada, tremendo em um leito que já não oferecia nem mesmo uma ilusão de conforto. Vi minha sombra mudar de forma. Vi minhas roupas caírem em meu corpo como se eu fosse um cabideiro. Vi meus olhos ficarem maiores, mais afundados, como se estivessem querendo pular para fora de um rosto que ficava cada vez mais parecido com caveira.
Havia um espelho rachado na cozinha, e eu parei de olhar para ele porque o que via me assustava mais do que qualquer morte promissora. Foi quando ouvi a história sobre o Acácio. As mulheres falavam dele sussurrando, com aquele tom que as pessoas usam para falar de coisas que assustam, que ferem, que não devem ser ditas alto demais para Deus não ouvir. Acácio era um ex-militar, diziam, um homem que havia virado mais animal que humano depois de anos de guerra. Vivia sozinho numa cabana escondida entre as montanhas que cercavam aquele vale miserável, numa propriedade que ninguém conseguia entrar sem sua permissão, porque ele defendia aquilo como um lobo derrubado protege um osso. Seus prédios estavam cerca de 2 léguas de distância, mas havia uma nascente ali que nunca secava, água potável que corria entre as rochas enquanto o resto do sertão virava pó. Havia também uma pequena horta que ele cuidava com a mesma dedicação que um miserável cuida da vida. Tinham alimentos lá. Tinha vida ali naquele lugar que parecia estar guardado por um demônio vestido de homem. Todos na aldeia contavam histórias sobre Acácio, histórias que serviam para afastar as pessoas. Contavam que ele havia atirado em um menino que tentou roubar frutas de sua propriedade. Contavam que ele havia colocado armadilhas tão perigosas que um caçador local perdera 2 dedos em uma delas. Contavam que era um homem que já tinha matado tantas vezes na guerra que matar um ciúme ou um roubo não era nada para sua consciência. Mas naquela época, com meu corpo já apresentando sinais de que os dias estavam terminando, as histórias assustadoras começaram a parecer mentiras. Começaram a aparecer histórias contadas para impedir que os desesperados ficassem ainda mais desesperados. Porque se havia comida lá, se havia água ali, então havia esperança, não era? Havia a possibilidade de um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais de estar viva. E para uma pessoa morrendo de fome, viver mais um mês é a diferença entre o inferno e o paraíso. No dia em que tomei a decisão de ir para as montanhas, eu tinha tanta fome que minha visão já estava começando a falhar. As laterais do meu campo visual ficavam pretas e depois voltavam. Meu coração batia de forma irregular, às vezes muito rápido, às vezes tão lentamente que eu apertava o peito imaginando se ele havia parado. Minhas pernas não obedeciam mais com precisão. Eu caminhava como uma mulher bêbada, como se o chão estivesse se movimentando sob meus pés, quando na verdade era apenas meu corpo já, oferecendo sinais de morte iminente. Peguei uma sacola velha, coloquei um pouco de água dentro dela, uma última peça de roupa que ainda tinha alguma consistência no tecido, e comecei a andar na direção que as pessoas apontavam quando falavam das montanhas. Ninguém tentou me impedir. Ninguém disse: "Não vai, menina, o Acácio é pior do que a fome", porque o silêncio confirmava o que eu suspeitava. Eu era um problema que estava em vias de se resolver sozinha, e se eu não voltasse, seria apenas uma morte entre tantas outras. O caminho até lá foi como caminhar entre mundos. A terra árida e morta do vale foi gradualmente se transformando em vegetação cada vez mais densa conforme eu subia. Havia árvores ali, de verdade. Havia umidade no ar. Havia o cheiro de vida, de folhas que ainda tinham força, de flores que ainda insistiam em existir. Cada respiração que eu dava enquanto subia aquelas colinas era como beber água, como se meu corpo sequestrado pela fome recebesse mensagens de alimento na própria brisa que tocava minha pele. Comecei a ver plantas que reconhecia do tempo em que meu pai ainda plantava. Reconhecia a forma da folha, o cheiro, a sensação de estar em um lugar onde ainda existia água suficiente para que as coisas crescessem. Meu corpo se movia de forma automática, como se a fome houvesse transformado meus instintos em puro mecanismo de sobrevivência. Minha mente havia desaparecido para longe, deixando apenas os impulsos básicos. Encontre alimento, não morra, continue. A cabana apareceu de repente, como se houvesse surgido de nada. Era feita de troncos grossos, com um teto de palha que estava bem cuidado. Havia uma pequena varanda na frente, onde um banco de madeira estava virado para a vista da montanha. Tudo aquilo era limpo, organizado, funcionando. Era o reflexo exato do homem que ali vivia, pensei. Forte, austera, impenetrável. A horta ficava para trás, protegida por uma cerca de galhos entrelaçados. Vi, de longe,
Mesmo com minha visão já falhando, as cores vibrantes, verde das folhas, vermelho dos tomates, amarelo de algo que parecia abóbora. Vi e praticamente desmaiei em pé. Minhas pernas quase cederam. Meus dedos começaram a tremer. A fome dentro de mim acordou como um animal selvagem que descobre que a caça está pertinho, pertinho, quase ao alcance. Aproximei-me aos passos que podia dar. Meu corpo era uma marionete controlada por aqueles alimentos. Meu pensamento racional, aquele que havia meu pai sempre valorizar, havia sumido completamente, enterrado sob semanas de inanição. Consegui rastejar até a cerca. Consegui passar por uma abertura onde os galhos não estavam tão bem amarrados. Meu corpo inteiro tremia. Não era frio, era desejo puro. Era o instinto de sobrevivência reduzido à sua forma mais primitiva. Esticanei os braços para alcançar um tomate, aquela fruta vermelha que prometia que eu ainda poderia viver. Minha mão quase tocou a pele dele. Quase. Senti o calor daquela vida quando um som me congelou. Um som de bota pisando em galho seco. Um som que dizia que eu não estava sozinha. Um som que prometia que as histórias que eu havia ouvido na aldeia talvez fossem mais verdadeiras do que eu queria acreditar. Ele saiu das sombras da floresta como se fosse parte daquela escuridão. Como se a floresta tivesse parido esse homem diretamente de suas profundezas. O acácio não era apenas grande, não era apenas assustador. Ele era a própria encarnação da solidão transformada em carne, em músculos, em uma presença que parecia sugar o ar ao seu redor. Seus ombros eram tão largos que bloqueavam a visão da floresta atrás dele. Seus braços eram como troncos de árvore cobertos de uma rede de veias que salientes sob uma pele queimada de trabalho e sol. Ele tinha cicatrizes, muitas delas, marcas profundas que contavam histórias de ferimentos que deveria ter morrido. Seu rosto era o de um homem que havia visto o fim do mundo e se recusado a aceitar. Traços duros, angulosos, como se tivessem sido esculpidos em pedra por alguém que não sabia o significado de beleza. Seus olhos eram o que mais assustava. Olhos negros, tão negros que pareciam buracos para o vazio. Olhos que não refletiam nenhuma compaixão, nenhuma clemência. Olhos que avaliavam uma vida humana como se avaliassem uma peça de caça. Ele estava parado a alguns metros de distância, e o silêncio entre nós era tão denso que parecia que o ar tinha se transformado em chumbo. Seus olhos percorreram meu corpo com uma lentidão calculada. Não era um olhar lascivo como eu imaginaria depois de tudo que ouvia na aldeia. Era um olhar de propriedade. Era o olhar de um caçador que avalia uma presa que caiu direto em sua armadilha, sem ter feito absolutamente nada para capturá-la. Ele apenas deixou a armadilha armada, e eu, desesperada, havia entrado voluntariamente. Meu corpo começou a tremer, mas não de frio. Era de medo puro, medo animal. Aquele que te faz querer correr, mas te paralisa ao mesmo tempo. Você está muito longe de casa, mulher, ele disse. Sua voz era como pedras sendo arrastadas pelo chão. Grave, rouca, como se viesse de um lugar muito fundo dentro do peito dele, de um lugar que não tinha sido tocado por compaixão em muito tempo. Essa propriedade é minha, tudo que cresce aqui é meu, as árvores são minhas, os animais são meus, e agora você também é minha, desde o momento que piou os pés aqui dentro sem permissão. Ele deu um passo em minha direção, e o instinto que ainda havia em mim gritou para correr. Meu corpo obedecer ao grito. Minhas pernas já estavam frágeis demais, já estavam cansadas demais. Eu consegui apenas dar 2 passos para trás antes de meu pé se prender em uma raiz e eu desabar no chão com um grito que saiu como um gemido. O barro cobriu minhas roupas. Meu corpo inteiro tocou o chão e nesse momento, naquele piso úmido e frio, eu percebi que havia chegado ao fim. Este era o fim. Ou eu morria aqui de fome com um homem ao meu lado, ou eu morria de qualquer coisa que esse homem decidisse fazer comigo. Não havia opção C. Não havia plano de fuga. Meu corpo não tinha mais energia para lutar. Minhas pulmões não tinham mais ar para gritar. Eu estava onde muitas mulheres desesperadas haviam chegado, completamente desamparada e entregue à mercê de um destino que não pedia minha permissão para acontecer. Ele caminhou até mim e se ajoelhou. Só isso. Simplesmente se ajoelhou na frente daquele corpo que era apenas pele, osso e desespero.
Seus dedos, que eram grandes como galhos de árvore, estenderam-se e tocaram o meu rosto. O toque foi tão suave que quase não acreditei que era real. Mas era. Acácio, aquele homem que as histórias diziam ser um assassino, um selvagem, um demônio em forma humana, estava tocando meu rosto com a delicadeza de alguém tocando uma página de uma Bíblia antiga. Seus olhos negros procuravam os meus e, por um segundo, apenas um segundo, eu vi algo que ninguém na aldeia havia mencionado. Vi solidão. Vi uma solidão tão profunda e tão completa que fazia a minha própria solidão parecer juvenil em comparação. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. E dessa vez sua voz não foi só rouca. Foi um sussurro, como se pedisse permissão apenas para falar, como se temesse que sua voz, aquela voz que deveria ser aterradora, quebrasse alguma coisa delicada que havia entre nós naquele momento. "Floriana." Eu consegui sussurrar de volta. Minha voz saiu fraca, quase inaudível, como se estivesse vindo de muito longe, como se meu corpo ainda estivesse morrendo e fosse apenas um fantasma falando. Ele repetiu meu nome. Apenas isso. Apenas o som de cada sílaba formando uma palavra. E quando ele terminou de falar, ele se levantou. Levantou-se e estendeu uma mão para me ajudar a sair do chão. Aquela mão era tão grande que quando a aceitei e ele puxou, foi como um adulto levantando. Uma criança. Meu corpo inteiro saiu do chão com uma facilidade que me assustou. Eu era tão leve, tão vazia de substância, que para ele eu era praticamente nada. Para ele era como carregar ar. "Venha", ele disse, apontando em direção à cabana. "Você parece que vai desmaiar a qualquer segundo, e não tenho nenhuma vontade de estar limpando o sangue do chão, porque você caiu da cabeça." Entramos na cabana e a primeira coisa que me atingiu foi o aroma. Era comida, era sopa, era carne, era legumes. Era aquele cheiro de algo que estava fervendo em fogo baixo, esperando pacientemente ser comido. Meu estômago deu um berro silencioso, tão violento que eu quase gritei. Quase desmaiei de novo só de respirar aquele aroma. Acácio me guiou até uma mesa de madeira rústica e me assentou em um banco com a mesma segurança com que alguém assenta uma criança pequena em um ninheiro. Ele pegou uma tigela, enche de um caldo dourado que fumegava e a colocou na frente de mim, junto com um pedaço grosso de bolo de milho caseiro. Não disse nada, apenas colocou e se afastou, indo se sentar do outro lado da mesa para observar. Eu olhei para aquela comida como se fosse a visão mais bela da minha vida. Porque era. Aquela comida era a coisa mais bonita que eu havia visto em semanas. Peguei a colher com as duas mãos porque uma só não conseguia segurar firme e comecei a levar aquele caldo à boca. Cada gota era vida. Cada boca era um pouco de ar nos meus pulmões, um pouco de força nas minhas pernas, um pouco de clareza na minha mente que havia começado a desaparecer. Comi de forma selvagem, comi sem educação, sem maneiras, sem nada do que meu pai me ensinou sobre boas práticas à mesa. Comi como um animal que havia sido privado de alimento por demasiado tempo, e Acácio apenas observava. Seus olhos nunca deixaram meu rosto. Era como se ele estivesse alimentando-se da visão de mim comendo, como se minha sobrevivência fosse alguma coisa que o alimentasse da forma que a comida alimentava meu corpo. Quando a primeira tigela terminou, sem que eu pedisse, ele levantou e encheu uma segunda. Depois, uma terceira. Meu estômago protestava contra aquela quantidade. Protestava porque havia esquecido o que era estar saciado, o que era ter comida suficiente. A dor da comida sendo processada por um corpo que estava acostumado a não receber nada era quase tão intensa quanto a dor da fome havia sido. Mas eu continuava comendo, porque cada boca era a promessa de um dia a mais vivo. "Vai devagar", ele disse finalmente, depois que eu estava na terceira tigela. "Seu estômago não aguenta tudo isso de uma vez. Coma com calma. Deixe seu corpo receber o alimento devagar. Senão você vai vomitar tudo e continuará com fome." Seu tom não era o de alguém ordenando. Era o tom de alguém que já havia passado por isso antes, que já havia visto pessoas famintas chegarem e tentarem comer tudo o que havia disponível de uma vez. Eu reduzi a velocidade. Peguei o caldo com mais cuidado. Deixei cada boca escorrendo antes de engolir. Comia, depois esperava. Comia de novo.
Era um ritmo que me permitia sentir cada grama de nutrição entrando em meu corpo. Depois que finalmente parei de comer, quando meu corpo mandou sinais de que tinha recebido o suficiente, Acácio levantou da mesa. Há um quarto nos fundos, ele disse. Tem uma bacia de água morna, toalhas e roupas limpas. Vá se lavar. Você cheira a morte e desespero. Não. Era uma frase dita com crueldade. Era apenas uma constatação, uma verdade tão óbvia quanto o pôr do sol. Eu cheirava mesmo. Cheirava ao meu próprio suor, ao meu próprio desespero, ao meu próprio corpo definhando. Cheirava aos dias que passei sem água, sem condições de higiene, apenas tentando sobreviver. Levantei da mesa e segui suas indicações. O quarto era pequeno, mas era limpo. Muito mais limpo do que a casa onde eu havia crescido era quando meu pai ainda estava vivo. Havia uma bacia com água morna, toalhas brancas que cheiravam a seco e a limpeza, e um vestido simples pendurado em um prego na parede. Tirei minhas roupas, aqueles farrapos que haviam sido um dia um corset de tecido decente, e entrei na bacia. A água estava perfeita, morna, não quente demais, não fria, como se aquele homem que supostamente era um selvagem soubesse exatamente que temperatura uma pessoa morrendo de frio e fome conseguiria tolerar. Lavei meu corpo inteiro com as mãos, sem sabonete, porque não havia nenhum lá, mas a água morna e limpa já era luxo suficiente. Lavei meu cabelo, que havia ficado seco e quebradiço. Lavei a sujeira de semanas fora do meu corpo, de semanas de estar perdida no desespero. Quando saí da bacia e olhei para meu reflexo em um pequeno espelho que havia pendurado na parede, quase não reconheci a mulher que olhava para mim. Ainda era magra, ainda tinha o rosto marcado pela fome, mas havia algo de diferente. Havia esperança no meu olhar. Havia a promessa de um dia a mais vivo. Coloquei o vestido que ele havia deixado para mim. Era velho, mas estava bem cuidado, bem remendado. Caía grande no meu corpo diminuído, mas era honesto e decente. Era mais do que eu tinha merecido dias atrás. Voltei para a sala principal da cabana, e Acácio estava sentado perto de um fogo que ardia na lareira, afiando uma faca de caça com movimentos repetitivos e hipnotizantes. O som do metal contra a pedra de afiar era regular, ritmado, quase musicalmente perigoso. Ele levantou os olhos quando entrei e fez um gesto com a cabeça, apontando para o chão próximo ao fogo. Sente-se aqui, ele disse. Aquecimento. Seu corpo ainda está congelando, mesmo se você não conseguir sentir. Sentei no chão, na pele de um animal que eu não conseguia identificar, e aqueci as mãos perto do fogo. Ficamos assim, em silêncio completo, durante o que pareceu ser horas. Apenas o som do fogo crepitando, o som de sua faca sendo afiada, meu coração batendo ainda irregular dentro do meu peito. Finalmente, quando a noite havia caído completamente lá fora e o céu através da janela tinha se transformado em um negro absoluto, ele colocou a faca de lado. Preciso te explicar algumas coisas, ele começou, sua voz tão séria que parecia que as palavras vinham de um profundo dentro de uma caverna. Você está aqui agora. Você está na minha casa, comendo minha comida, respirando meu ar. Isso tem um preço. Não é um preço que você paga com dinheiro, porque você não tem dinheiro. Você está na beira da morte, e aqui você tem comida, água, um lugar para dormir e segurança contra qualquer coisa que possa te machucar no sertão. Mas nada na vida é de graça, Floriana. Nada. Meu coração começou a bater mais rápido. Aqui vinha aquela parte que as histórias não mencionavam, ou talvez mencionassem e eu simplesmente não havia ouvido com atenção suficiente. O preço é muito simples, ele continuou, levantando-se do seu assento e caminhando até uma janela de madeira que se abria para a montanha. Você vai trabalhar, você vai cuidar desta casa, vai cuidar da horta, vai cozinhar, vai lavar, tudo o que você precisar fazer para manter isto aqui funcionando, você vai fazer. E em troca, você tem comida, água, um teto seguro, e ninguém vai tocar em você sem sua permissão. Ele virou para me encarar, seus olhos negros buscando os meus. Mas há um trabalho que nenhuma mulher local faria. Por ouro, um trabalho que apenas uma mulher desesperada aceitaria fazer. E esse trabalho, Floriana, você vai fazer todas as noites. Meu coração parou. Eu sabia o que ele estava insinuando.
Sabia pelo tom de sua voz, pela forma como aquela última palavra havia saído de seus lábios, por aquela forma lenta e intencional com que ele pronunciou cada som. Tudo na aldeia sussurrava que era isso, que o Acácio pagava comida em troca do corpo das mulheres que se aproximavam de sua propriedade. Mas ouvir histórias é uma coisa. Estar na frente daquele homem, tendo acabado de comer sua comida, respirando seu ar, completamente à sua mercê, era outra completamente diferente. Você entende o que eu estou dizendo? Ele perguntou, caminhando de volta para perto de mim. Seus passos ecoavam no chão de barro batido. Cada passo era uma contagem regressiva para o momento em que tudo mudaria em minha vida. Você vai vir para ir na minha cama todas as noites. Você vai se deitar do meu lado. E você vai fazer do seu corpo o sustento que paga por sua vida aqui. Eu não conseguia respirar direito. Não conseguia processar aquilo adequadamente. Minha virgindade era a única coisa que me restava. Desde o dia em que nasci, minhas mães, as mulheres da aldeia, a própria igreja, todas me ensinaram que minha castidade era o meu bem mais precioso. Era aquilo que me definia como uma mulher digna, como uma filha de família decente. Era aquilo que um dia me permitiria casar com um homem de respeito e levar uma vida honrada. E aqui estava aquele homem, oferecendo-me comida em troca daquilo que nenhuma quantidade de fome justificava entregar. Eu posso sair daqui a qualquer momento? Perguntei, e minha voz saiu muito mais fraca do que eu gostaria que fosse. Era a voz de alguém que já sabia a resposta. Era a voz de alguém que entendia que já tinha feito sua escolha, não quando aceitei a proposta dele, mas quando entrei naquela propriedade faminta e desesperada. Acácio se aproximou mais. Seus ombros bloquearam toda a luz que vinha da janela. Pode, ele disse, e havia algo na forma como aquela palavra saiu que soava como verdade. Mas fora daqui está o sertão, está a morte pela fome, está a solidão e o desespero que quase terminou você dias atrás. Você pode ir embora quando quiser, Floriana. Ninguém vai te prender. Mas o que você vai encontrar lá fora? Ele estendeu sua mão, aquela mão enorme que havia me tocado com tanta delicadeza horas antes. Aqui dentro você tem comida. Aqui dentro você tem proteção. Aqui dentro você continua viva. Qual é a escolha? Ele tinha razão. E eu odiava aquele homem por ter razão. Odiava ele porque sabia exatamente o que dizer. Exatamente como me colocar em uma situação onde a morte e a desonra eram minhas duas únicas opções. Porque ele estava oferecendo a vida. Apenas a vida em troca de tudo que eu havia sido ensinada a acreditar que me tornava uma mulher digna. Eu aceito, disse, e as palavras saíram como se fossem de um cadáver falando, como se não fossem minhas palavras, mas palavras de alguém muito distante, muito desesperado para ser eu. Aquela noite foi o batismo de meu novo inferno. Acácio me levou até um quarto nos fundos da cabana que eu não havia explorado antes. Era dominado por uma cama grande, coberta com peles de animais. As paredes eram de barro, como tudo mais naquela casa, mas aqui estavam menos iluminadas, menos expostas. Era como se fossem as paredes de um confessionário, onde os piores pecados iam ser admitidos. Ele me mandou tirar o vestido. Disse isso de forma tão direta, tão sem esperar que eu protestasse, que seu tom não era nem de comando. Era apenas uma constatação. A ordem de quem sabe que será obedecido. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o vestido. Era o mesmo vestido que me havia feito sentir um pouco humana horas antes, quando saí daquela bacia com água morna. Agora ele era apenas uma barreira que precisava ser removida para que o acordo fosse honrado. Meu corpo, quando revelado, era uma coisa assustadora. Ainda muito magro depois de semanas de inanição, minhas costelas salientes sob pele que parecia quase translúcida, minhas pernas tão finas que pareciam poderem quebrar com um toque firme demais. Meu corpo era a prova viva de quão perto da morte eu havia chegado. Deita-se, disse Acácio, e eu obedeci. Deitei-me naquela cama coberta de peles, sentindo o calor que aquelas peles ainda mantinham capturado dentro delas. Acácio se tirou. Seu corpo era tudo aquilo que suas roupas tinham escondido e mais. Era uma máquina de músculos e cicatrizes. Havia marcas de ferimentos no seu peito, linhas brancas que contavam histórias de batalhas que havia vencido apenas em forma física.
Seu corpo era a própria encarnação daquela dureza que as histórias descreviam. Ele se deitou ao meu lado, e seu peso na cama fez o colchão ceder sob ambos nós. Olha para mim, ele disse, seu rosto apenas centímetros do meu. Quando isso terminar, você não vai se sentir como uma vítima. Você vai se sentir como uma mulher que fez uma escolha. Porque você fez uma escolha, Floriana. Você escolheu viver. O que aconteceu depois foi uma mistura de dor, desconforto e uma sensação tão estranha que meu corpo não conseguia nomear. Havia dor, sim. Havia aquela sensação de estar sendo invadida, de estar perdendo algo que havia planejado perder apenas em uma noite de casamento que nunca ia acontecer. Mas havia também uma calidez inesperada. Havia o toque de alguém que, apesar de toda sua dureza, apesar de toda sua frieza, tinha algum conhecimento de como tocar uma mulher sem a magoar demais. Havia o cheiro dele, aquele cheiro de fumaça e couro, de homem e de trabalho. Havia também, e isto é algo que eu teria dificuldade de explicar para as mulheres da aldeia, havia uma sensação no final, uma sensação de que meu corpo havia descoberto algo que não sabia que poderia sentir. Depois que terminou, ele não se afastou. Apenas nos deitamos ali, lado a lado, sua respiração se acalmando gradualmente, meu coração ainda acelerado dentro do meu peito. E enquanto jazia ali, na escuridão, eu comecei a entender que havia acontecido algo que ninguém na aldeia havia me preparado para lidar. Havia uma linha que havia sido cruzada, e deste lado daquela linha, o mundo era completamente diferente. Minha virgindade havia se ido, mas eu ainda estava viva. E, por enquanto, viva era o suficiente. Nos dias seguintes, uma rotina estranha estabeleceu-se entre nós. Acordei cada manhã para encontrar Acácio já fora, cuidando da propriedade, caçando ou qualquer coisa que um homem que vivia sozinho nas montanhas precisava fazer. Quando me levantava, o fogo estava aceso, o café estava morno, o pão estava sobre a mesa esperando por mim. Ele havia deixado tudo preparado, como se soubesse exatamente que horas eu acordaria e que tipo de refeição eu ia querer. Comecei a cuidar daquela casa. Limpei o chão de barro batido até que ele ficasse brilhando. Limpei as janelas de modo que a luz passasse com clareza. Remendei as roupas de Acácio, que estavam cheias de furos causados pelo trabalho duro. Cozinhava refeições mais elaboradas com os ingredientes que ele trazia. E à medida que os dias passavam, algo muito estranho começou a acontecer. Começou a haver um conforto naquela vida. Começou a haver uma rotina que, embora estranha, era previsível. E em um mundo que havia sido completamente caótico, previsibilidade era quase tão bom quanto esperança. O meu corpo começou a se recuperar. As minhas pernas ficaram menos frágeis. Minhas costelas começaram a desaparecer sob camadas finas de carne e músculo que estavam sendo reconstruídos. Meu rosto começou a inchar de novo. Minhas bochechas recuperaram uma redondez que havia perdido. Meu cabelo, que havia ficado seco e quebradiço, começou a brilhar de novo. Eu estava se tornando humana novamente. Estava se tornando uma mulher novamente. E Acácio notava. Ele notava todas as mudanças que estavam acontecendo comigo. E havia algo em seu olhar que havia mudado também. Uma noite, enquanto jantávamos, ele perguntou sobre meu pai. Perguntou seu nome, que tipo de homem ele havia sido, o que ele cultivava, como ele havia morrido. E eu contei tudo. Contei sobre as semanas de seca, sobre como vi meu pai definhar, sobre como havia tentado salvá-lo com tudo que tinha e como aquilo não havia sido suficiente. Contei sobre as histórias que ele me contava sobre as estrelas, sobre as plantas, sobre como a terra era uma dádiva que precisava ser cuidada com respeito e amor. E enquanto contava, percebi que estava me abrindo para este homem de forma que nunca havia feito com ninguém. Seu pai era um bom homem, disse Acácio quando terminei de falar. Um homem assim não morre por nada. Ele vive em você, nas coisas que você sabe fazer, na forma que você cuida desta propriedade, na forma que você cuida das plantas na horta. Seu pai está aqui. Aquelas palavras me tocaram de forma que nada havia me tocado desde que ele havia chegado. Porque era verdade. Meu pai estava ali. Estava em cada planta que cuidei com atenção. Estava em cada refeição que preparei com amor.
Estava em cada pequeno ato de cuidado que dediquei àquele lugar e àquele homem. E, de repente, aquilo não parecia mais uma negociação desigual. Parecia mais como se eu estivesse honrando a memória de meu pai através de todo aquele trabalho. E então, quase sem perceber quando havia acontecido, a linha começou a desaparecer. O acordo deixou de ser apenas um acordo de sobrevivência. Começou a ser algo diferente, algo muito mais complicado, algo que não havia palavras em português para descrever. Antes de prosseguirmos, quero que você nos conte aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua história? De onde você está assistindo? Quais são as histórias que mais tocam seu coração? As histórias de sobrevivência, de pessoas que enfrentaram desespero e conseguiram vencer? Ou você está aqui porque algo nessa história de Floriana ressoa com o que você vive ou viveu? Deixa seu comentário, porque essa comunidade cresce com as histórias de vocês. A gente não quer apenas que vocês assistam, a gente quer que vocês se sintam parte disso tudo. Então, comenta aí, me diz teu nome, o estado onde você está e se essa história já está mexendo com você. Vamos continuar juntos. 2 meses se passaram. 2 meses é pouco tempo para transformar uma vida completamente, mas foi o suficiente para transformar a minha. A primavera chegou e com ela vieram as primeiras chuvas tímidas. Vi a terra começar a se recuperar. Vi as plantas da horta ganharem força e vigor. Vi o sertão acordar de um sono que parecia que nunca terminaria. E com aquela recuperação da terra, aconteceu algo dentro de mim também que não sei bem como nomear. Não era amor, não ainda, mas era algo próximo. Era uma mistura de gratidão, de familiaridade, de uma intimidade que havia se construído não apenas nas noites quando Acácio me chamava para a cama, mas em todos os momentos durante o dia. Ele havia começado a me mostrar coisas sobre a propriedade, como cuidar da horta, além do que eu já sabia, quais plantas precisavam de mais água, quais plantas davam sinais de que estavam morrendo. Ensinava-me sobre armadilhas para animais pequenos que danificavam as plantações. Ensinava-me sobre caça, sobre como ler os sinais da floresta. E enquanto ensinava, suas mãos tocavam em mim de forma que não era possessiva. Era apenas educativa. Era apenas a transferência de conhecimento de alguém que havia passado muito tempo sozinho para alguém que estava aprendendo a estar com ele. Uma tarde, enquanto estava na horta cuidando dos tomates que agora cresciam em abundância, Acácio apareceu com 2 visitantes. Meu coração congelou. Não era esperado. Não havia avisos. De repente havia homens, e aqueles homens viram-me. Um deles era velho, tinha a pele queimada pelo sol e um rosto que revelava que havia passado pela mesma seca que havia quase me matado. O outro era mais jovem, talvez 20 e poucos anos, com olhos curiosos que me avaliavam de forma que me fez querer voltar correndo para a cabana. Essa é Floriana, disse Acácio, e havia algo em seu tom que deixou claro que eu era propriedade dele. Não de forma cruel, apenas de forma clara. Ela cuida daqui de casa, ela cozinha, ela cultiva. O homem mais velho, que Acácio apresentou como sendo o fazendeiro Tomás, um homem que havia ajudado Acácio em algum momento do passado, olhou para mim com uma mistura de piedade e pena. Sabia exatamente o que ele estava pensando. Sabia exatamente o que toda a aldeia estaria pensando em breve. Aquela era a filha do Matias, aquela que havia desaparecido na floresta semanas atrás, aquela que agora estava aqui, morando com Acácio, cuidando da casa dele, comendo do seu pão. A história já estava pronta em suas mentes. A história já havia sido escrita, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar aquilo. A gente ouviu histórias, disse Tomás, escolhendo suas palavras com cuidado, mas a gente não sabia se você ainda estava viva. Estou viva, respondeu, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E estou bem aqui. Acácio estava ao meu lado, e essa proximidade tinha um significado. Tinha a mensagem de que eu não estava aqui contra a vontade. Ou pelo menos, essa era a mensagem que ele estava tentando enviar. A verdade era muito mais complicada. Mas a verdade sempre é. Os dias após aquela visita foram tensos. Sabia que as histórias estavam sendo contadas na aldeia.
Sabia que as mulheres que um dia fingiam que eu era invisível, agora estavam sussurrando sobre mim com uma mistura de escândalo e curiosidade. Sabia que meu nome estava sendo arrastado pela lama, que minha reputação, aquela que meu pai havia tanto valorizado, havia sido completamente destruída. E ao mesmo tempo, naquela cabana, naquela vida que havia começado como um acordo de sobrevivência, eu me importava menos com isso a cada dia que passava. Uma noite, enquanto Acácio e eu estávamos deitados na cama, ele me perguntou se eu queria ir embora. A pergunta me chocou. De repente, aquele homem que havia me comprado com comida estava oferecendo-me uma escolha. Oferecia-me a liberdade. E se você quiser voltar para a aldeia, eu não vou impedir, disse ele, seus olhos negros buscando os meus na escuridão. Você já pagou. Você já honrou o acordo. Você pode ir. E ir para onde? Perguntei de volta. A aldeia não me quer. Meu pai está morto. Não tenho casa. Não tenho nada. Se eu sair daqui, eu vou morrer, Acácio. Dessa vez não pela fome, mas vou morrer de qualquer forma. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto, aquele gesto que havia se tornado familiar, que significava que ele estava me vendo, que ele estava reconhecendo que eu era mais do que apenas um corpo na cama com ele. Você também poderia ficar porque quer ficar, disse ele. Não porque precisa, porque escolhe. E era verdade. Eu havia alcançado o ponto onde a escolha havia mudado. Eu não estava mais aqui apenas porque estava à beira da morte, e aqui havia comida. Eu estava aqui porque esse homem, que as histórias descreviam como um demônio, havia se tornado a coisa mais familiar em meu mundo. Era aqui que eu tinha raízes agora. Era aqui que eu tinha uma vida. Os meses passaram e a vida estabeleceu-se em um ritmo que era quase idílico se alguém não soubesse a história por trás. A horta explodia em cores e sabores. Preparava refeições elaboradas, remendava roupas. E à noite, Acácio me tocava, e havia uma diferença naquele toque. Não era mais uma transação, era uma conversa. Era um diálogo entre dois corpos que tinham aprendido a se conhecer intimamente. Mas havia um fantasma que morava em nossa casa. Um fantasma que às vezes sentia na forma como Acácio ficava distante, como se estivesse longe mesmo quando estava aqui comigo. Uma noite, enquanto ele dormia, eu explorei a cabana. Encontrei uma caixa de madeira embaixo da cama dele. Dentro dela havia medalhas militares, fotografias desbotadas e um retrato de um homem jovem e feliz abraçando uma mulher que ria para a câmera. A mulher que o havia abandonado. A mulher que havia partido seu coração e o transformado em pedra. Olhar para aquela fotografia me causou uma dor que eu não conseguia processar, porque naquele momento, vendo aquele rosto tão diferente do Acácio que conhecia, percebeu que havia um mundo inteiro dele que eu não tinha acesso. Havia uma vida inteira que havia existido antes de mim, e aquela vida havia deixado cicatrizes que talvez nunca cicatrizassem completamente. As noites seguintes foram diferentes. Havia uma frieza entre nós que eu havia criado. Era meu ciúme de um fantasma, meu ciúme de uma mulher que havia partido há tantos anos e que ainda tinha poder sobre ele. Acácio percebeu a mudança, e em vez de me proteger desse sentimento, ele se afastou também. Passou a ficar mais tempo fora da cabana. Passava a ser mais distante quando estava aqui. E enquanto isto acontecia, percebi que havia cometido um erro terrível. Havia deixado entrar um sentimento que não tinha permissão de existir naquele acordo. Havia me permitido amar. E amor era uma coisa muito mais perigosa do que fome. 2 semanas se passaram dessa forma. 2 semanas de um silêncio que era pior do que qualquer grito poderia ser. 2 semanas de dormir lado a lado em uma cama que de repente parecia tão grande quanto o próprio sertão. 2 semanas de ver o homem que havia me salvo se tornando um estranho novamente. E então, uma noite, enquanto Acácio estava fora caçando, 3 mulheres apareceram na frente da cabana. Reconheci Elsa, uma das esposas mais ricas da aldeia, uma mulher que havia sido gentil comigo quando meu pai estava vivo, mas que havia desaparecido completamente quando a seca chegou. Reconheci também as outras 2, mulheres que não tinham nome em minha memória, mas que tinham o rosto de pessoas que vinham com más notícias. Então é verdade, disse Elsa, seus olhos percorrendo a cabana, a horta,
tudo que Acácio havia construído. Você está realmente vivendo aqui, com ele. Estou, confirmei, ficando de pé na frente delas, bloqueando a entrada da cabana. Havia proteção naquele gesto, mesmo que meu corpo estivesse tremendo. Seu pai deve estar se revirando no túmulo, disse uma das outras mulheres. Seu pai, um homem tão honrado, tão dedicado à igreja, tendo uma filha que se tornou a concubina de um selvagem. As palavras foram como facadas, porque havia verdade nelas. Havia uma verdade desconfortável que eu havia estado evitando. Eu havia negociado minha honra por uma tigela de comida. Havia se tornado a propriedade desse homem. E nenhuma quantidade de sentimentos que eu havia desenvolvido podia mudar aquele fato fundamental. Meu pai nunca fez julgamentos, repliquei, minha voz mais forte do que eu sentia. Meu pai ensinava compaixão. Se ele estivesse aqui, ele entenderia que eu fiz o que precisava fazer para sobreviver. Vocês estavam aqui quando eu estava morrendo? Onde estava a compaixão de vocês? Onde estava a fé que proclamam? Elsa deu um passo para a frente, seus olhos duros como pedra. Nós viemos avisar você. Ele não é um homem normal, Floriana. Ele já matou. Ele já machucou pessoas. Você acha que você é especial? Você acha que porque ele alimenta você, porque ele dorme com você, significa que você é mais do que uma outra mulher que ele vai usar e depois descartar? As palavras dela encontraram algo dentro de mim que estava pronto para acreditar, porque havia medo. Sempre havia medo. Havia a possibilidade, sempre presente, de que isto tudo pudesse desaparecer. De que ele pudesse simplesmente me devolver à aldeia um dia e dizer que estava cansado. Saiam da minha casa, disse eu, apontando para a trilha. Agora. Elas foram, mas deixaram algo para trás. Deixaram dúvida. Deixaram o veneno de semente da incerteza em meu coração. E quando Acácio retornou naquela noite, eu não conseguia olhar para ele da mesma forma. Eu o via como o resto do mundo o via. Um homem perigoso. Um homem que talvez tivesse me mantido viva apenas porque era conveniente. Um homem que poderia me descartar tão facilmente quanto havia me tomado. Mas então, na escuridão da noite, quando ele percebeu meu distanciamento, ele não ficou zangado. Simplesmente deitou ao meu lado e me perguntou o que havia acontecido. E quando contei sobre as mulheres, sobre o que elas haviam dito, Acácio fez algo que mudaria tudo. Ele saiu da cabana sozinho em direção à aldeia. Ele não explicou para onde estava indo. Eu apenas sabia que ele havia partido com uma fúria que eu nunca havia visto antes. E se essa mensagem de Floriana tocou seu coração até aqui, se você se vê nessa situação de desespero, de estar à beira do limite, de precisar fazer escolhas impossíveis para sobreviver, eu quero fazer um convite para você. Clique em Valeu Demais para apoiar essa história, porque essa história não é apenas sobre Floriana, é sobre todas as mulheres que um dia estiveram lá, desesperadas, sem opções, tentando apenas viver mais um dia. Seu apoio ajuda a gente a continuar trazendo histórias que tocam onde dói, que iluminam aquilo que o mundo prefere deixar na sombra. Valeu demais por estar aqui comigo. Ele voltou ao amanhecer. Voltou com uma fúria que era quase tangível, uma raiva que pairava ao seu redor como uma neblina negra. Suas roupas estavam rasgadas em alguns lugares. Havia sangue nas suas mãos, embora não soubesse dizer se era dele ou de alguém outro. Seu rosto tinha aquele olhar que eu havia visto. Apenas uma vez antes, na primeira vez que nos encontramos naquela floresta, quando ele estava considerando o que fazer com a mulher faminta que havia invadido sua propriedade. Eles não vão mais vir aqui, disse ele simplesmente. Não pediu que eu perguntasse o que havia feito. Apenas afirmou como se fosse um fato consumado. Ninguém vai mais falar seu nome com desprezo. Ninguém vai mais vir aqui colocar dúvidas em sua mente sobre mim ou sobre nós. Eu queria perguntar exatamente o que havia acontecido na aldeia. Queria saber se havia machucado alguém, se havia feito algo que pudesse trazer consequências para nós dois. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que compreendia exatamente o que ele havia feito. Havia saído para defender minha honra, para defender a escolha que eu havia feito de ficar aqui com ele. E naquela altura, depois de tudo que havia passado, defesa era um conceito que tinha peso. Você foi lá para se defender? Perguntei, minha voz tremendo levemente.
Eu fui lá para fazer com que entendessem que você não é uma vítima, respondeu ele, vindo se sentar ao meu lado. Fui lá para fazer com que entendessem que você não era propriedade delas para serem julgadas. E fiz com que entendessem. Os dias após sua incursão à aldeia foram tensos de uma forma diferente. Havia uma calma que era praticamente sufocante. Acácio voltou a seu padrão de vida anterior, saindo de manhã, voltando ao anoitecer, cuidando da propriedade, como se nada tivesse mudado. Mas havia mudado tudo. Porque quando as pessoas chegam para contar histórias sobre você, quando há sangue envolvido, quando há medo, tudo muda. Os meses seguintes foram os mais felizes que eu havia experimentado desde a morte de meu pai. E digo felizes com toda a complicação que essa palavra carrega, porque a felicidade que eu tinha era construída sobre os alicerces de um acordo que ninguém mais teria feito. Era uma felicidade que só fazia sentido se alguém estivesse desesperado o suficiente para considerá-la como opção. A horta cresceu em abundância. Colhíamos legumes que cozinhava em refeições cada vez mais sofisticadas. Aprendia com Acácio técnicas de preservação de alimentos para que pudéssemos ter comida durante os meses mais secos. Fazíamos conservas em potes de barro. Secávamos carnes. Era um trabalho que me mantinha ocupada, que me dava propósito, que fazia com que cada dia tivesse significado além do simples ato de estar viva. Mas havia algo mudando em mim também. Uma mulher não passa por tudo que eu passei sem ser transformada fundamentalmente. Eu não era mais a jovem que havia conhecido a morte pela fome. Eu era agora uma mulher que havia tocado as piores partes do desespero e havia encontrado uma forma de sobreviver. Eu era uma mulher que havia negociado sua virgindade por pão. Uma mulher que tinha cicatrizes, ainda que fossem apenas emocionais. Uma noite, enquanto estávamos deitados, na cama, e Acácio dormia ao meu lado, eu acordei com uma sensação estranha. Uma sensação de que algo em meu corpo tinha mudado. Passei minha mão sobre meu abdômen e percebi uma curva que não havia existido semanas antes. Uma curva que só poderia significar uma coisa. Eu estava grávida. Estava carregando uma vida dentro de mim. A vida de Acácio. A vida de alguém que havia sido concebido naquele acordo, daquele negócio primitivo entre dois corpos desesperados. Não acordei Acácio naquela noite. Apenas fiquei acordada, sentindo meu coração bater contra meu peito, tentando processar o que isso significava. Porque uma coisa era estar aqui como uma mulher que havia vendido seu corpo. Era outra completamente diferente ser a mãe do filho desse homem. Isso mudava a natureza de tudo. Isso transformava nosso acordo em algo muito mais complicado, muito mais permanente, muito mais real. Quando acordei de verdade, Acácio havia partido. Deixou uma nota, algo que ele nunca havia feito antes, pedindo que eu o esperasse. Disse que havia algumas coisas que precisava fazer, coisas que precisava resolver antes de voltar. Eu passei o dia todo em uma agonia de espera. Limpei a casa 3 vezes. Cozinhei comida suficiente para alimentar uma aldeia inteira. Caminhei pelo terreno, tocando nas plantas, nas árvores, na terra que ele havia me ensinado a amar. Ele voltou ao anoitecer, trazendo consigo um homem que eu não conhecia. Um homem que tinha a aparência de alguém que entendia de leis, de contratos, de papéis oficiais. Um juiz de paz de uma cidade a 2 léguas de distância. Um homem que Acácio havia conhecido em tempos melhores, antes de se retirar para a montanha. Floriana, disse Acácio, vindo até mim. Ele pegou minha mão e me guiou para fora da cabana, onde o juiz de paz estava esperando. Você me marcou de forma que eu não consegui colocar em palavras. Quando aquelas mulheres vieram aqui, quando tentaram fazer você duvidar de mim, eu percebi algo que eu havia estado evitando admitir. Percebi que você deixou de ser o acordo. Você deixou de ser a mulher que eu comprei com comida. Você se tornou a pessoa que eu quero ao meu lado todos os dias da minha vida. Meu coração parou de bater. Eu quero que você seja minha mulher de verdade, continuou ele, ajoelhando-se diante de mim, diante do juiz de paz, diante de Deus e de todas as testemunhas que não estavam lá, mas que chegariam a saber sobre aquilo. Eu quero que casar comigo, não porque você está desesperada, não porque você precisa de comida ou proteção, mas porque você escolhe, porque você quer estar comigo tão desesperadamente quanto eu quero estar com você.
Ele estendeu uma mão, e nela havia um anel. Um anel feito de um metal simples, sem adornos, mas real. Feito para uma mulher, feito para mim. Não há quantidade de palavras em português que consiga descrever o que senti naquele momento. Era como se toda a escuridão que havia carregado comigo desde o dia em que meu pai morreu estivesse subitamente se transformando em luz. Era como se tudo que havia sofrido, tudo que havia negociado, tudo que havia sacrificado tivesse finalmente alcançado algum tipo de significado. Sim, disse eu, e minha voz saía como um sussurro que continha toda a minha vida. Sim, eu capo com você. Nos casamos naquela noite, em uma cerimônia simples que o juiz de paz realizou sob as estrelas. Não havia pessoas da aldeia, não havia amigos ou família. Havia apenas Acácio, eu, o juiz de paz, e a noite que testemunhava aquele momento. Acácio havia preparado tudo. Havia comida, havia vinho, havia até mesmo flores que ele havia cultivado especialmente na horta. E naquela noite, quando Acácio me tocou, já não era como antes. Já não era parte de um acordo. Era uma comunhão. Era dois corpos que haviam aprendido a reconhecer um ao outro, que haviam aprendido a confiar um no outro apesar de todo medo. Era um marido tocando sua esposa com a reverência de alguém que compreende o valor inestimável daquilo que havia sido dado a ele. Os meses que se seguiram foram os mais felizes de toda a minha vida. Meu corpo começou a inchar com a vida que carregava dentro dele. Meus seios ficaram sensíveis, meus tornozelos incharam. Vomitava todas as manhãs 1 hora depois de acordar. Acácio aprendia sobre a gravidez comigo, lendo livros que havia trazido da cidade próxima, aprendendo como cuidar de uma mulher grávida, como apoiar uma mulher durante aquele tempo tão delicado. Ele construiu um berço para o bebê. Construiu com as próprias mãos, usando madeira que havia selecionado cuidadosamente. Era um berço que era uma obra de arte, que mostrava que havia amor envolvido em sua criação. Ele preparava o quarto para o bebê, trazendo peles macias, tecidos limpos, tudo aquilo que uma criança recém-nascida precisaria. E conforme meu corpo crescia, conforme eu sentia a vida pulsar dentro de mim, eu comecei a compreender uma verdade que ninguém havia me ensinado antes. Que o amor não é algo que você encontra pronto em um lugar. Que o amor é algo que você constrói, dia após dia, com as pessoas que você escolhe estar perto. Que o amor é feito de sacrifício, sim, mas também de alegria. De escolhas difíceis, mas também de momentos que valem cada sacrifício. Eu havia começado naquela floresta como uma mulher desesperada que havia feito uma negociação de sobrevivência. Agora, eu era uma mulher amada, uma mulher que havia sido escolhida, uma mulher que estava carregando o filho do homem que havia aprendido a amar com cada célula do meu corpo. O parto foi a coisa mais dolorosa e ao mesmo tempo mais bela que eu já havia experimentado na minha vida. Aquela dor não era uma dor de morte, era uma dor de nascimento. Era uma dor que tinha propósito, que tinha significado, que tinha um fim claro e luminoso no horizonte. Acácio estava ao meu lado durante tudo, segurando minha mão, sussurrando palavras de encorajamento, dizendo que eu era forte, que eu conseguia, que ele estava ali comigo. Quando meu filho nasceu, quando o ouvi chorar pela primeira vez, e aquele choro era o som mais bonito que eu tinha ouvido em toda a minha vida, eu percebi uma verdade que transformaria tudo em mim. Aquele bebê não era apenas um filho, era a prova viva de que da pior coisa que havia acontecido em minha vida, da negociação mais desumana, da escolha mais desesperada, havia nascido algo sagrado, havia nascido vida. Havia nascido esperança, em forma de um bebê pequeno que pedia comida com lágrimas nos olhos. Chamei meu filho de Mateus, em homenagem ao meu pai, porque era verdade o que Acácio havia dito. Meu pai estava ali, estava em cada fibra de meu ser, estava na forma como eu cuidava daquela criança, estava na forma como eu tentava ensinar a ele o valor de tratar a terra com respeito, de tratar outras pessoas com amor. Os anos passaram. Não tenho certeza exatamente quantos, porque depois de um certo ponto, a gente para de contar os anos como simples passagem de tempo e começa a contar os anos pelas mudanças que eles trazem. Mateus cresceu em uma propriedade que era diferente de tudo que havia nos arredores.
Acácio havia transformado aquele lugar em um pequeno paraíso. Havia expandido a horta. Havia construído estruturas maiores. Havia até contratado outras pessoas para trabalhar com a gente. Pessoas que haviam passado pelos mesmos desesperos que eu havia passado. E essas pessoas, quando chegavam naquela propriedade, magras de fome, desesperadas, sem esperança, Acácio não as explorava como havia feito comigo. Ele oferecia trabalho honrado. Oferecia comida sem pedir nada em troca, além do trabalho de suas mãos. Ele havia aprendido comigo que havia formas melhores de salvar alguém que não fossem reproduzindo o mesmo ciclo de exploração que havia me transformado em sua propriedade. Mateus cresceu em um lugar onde o trabalho era honrado e a dignidade era mantida. Cresceu aprendendo desde pequeno como cultivar, como respeitar a terra, como ser um homem que entendia o valor da vida que outras pessoas carregavam. E quando meu filho perguntava sobre a história de como eu e seu pai nos conhecemos, eu contava, não mentia, não suavizava, contava a verdade, que a fome havia me empurrado para os braços de um homem que eu havia aprendido a amar, que às vezes a vida nos oferece escolhas impossíveis. E tudo o que podemos fazer é escolher com honestidade e viver com o peso daquelas escolhas. Mas havia algo que eu guardei para mim durante muitos anos. Havia segredos que a comunidade nunca soube. Havia histórias que não contei para ninguém, nem mesmo para Acácio, porque havia uma parte de mim que ainda carregava a vergonha, ainda carregava a culpa de ter negociado aquilo que eu havia sido ensinada a acreditar que era o bem mais precioso de uma mulher. Ainda havia noites em que acordava com pesadelos sobre aquela fome, sobre aquela desesperação, sobre aquela primeira noite quando Acácio me tocou, e eu não sabia como reagir. Quando Mateus completou 18 anos, Acácio e eu finalmente contamos para ele a história completa. Contamos sem suavizações. Contamos que sua mãe havia sido uma mulher desesperada que havia feito uma negociação com um homem desesperado também. Contamos que daquela negociação havia nascido uma família, que daquele acordo primitivo havia nascido amor, tinha nascido significado, tinha nascido uma vida que valia a pena viver. Mateus chorou quando ouviu. Chorou de uma forma que eu nunca havia visto um homem chorar antes. Chorou pelas escolhas difíceis que sua mãe havia sido forçada a fazer. Chorou pela resiliência que havia herdado de mim. Chorou porque entendia que sua existência era um milagre que havia surgido do desespero, que era uma bênção que havia nascido da dor. Então, ele nos abraçou. Abraçou sua mãe e abraçou o homem que havia me salvado, que havia se tornado seu pai em cada sentido, exceto o biológico puro, que havia aprendido a amar uma mulher que tinha histórias que o mundo julgaria harshly. E naquele abraço, eu finalmente deixei de carregar aquele peso sozinha. Acácio envelheceu ao meu lado como um homem que havia encontrado paz. A dureza que havia em seus olhos quando nos conhecemos havia se suavizado. Havia cicatrizes que ainda estavam lá, claro. Não desaparecemos nossas feridas. Apenas porque encontramos alguém que nos ama. Mas aquelas cicatrizes já não definiram quem ele era. Já não controlavam suas ações. Já não determinavam seu futuro. Eu também envelheço. Agora sou essa mulher que vocês veem aqui, com cabelo grisalho, com rugas que contam histórias de sorrisos e lágrimas, com um corpo que carrega as marcas de tudo que passou através dele. Minha pele ainda carrega memórias de dor. Meu coração ainda carrega cicatrizes de desespero, mas também carrega alegria, carrega significado, carrega uma vida que foi ao inferno e voltou para contar a história, porque essa é a razão pela qual estou aqui hoje. Estou aqui para contar essa história porque há pessoas ouvindo que estão onde eu estava, há pessoas que estão na beira do abismo, vendo morte no horizonte, fazendo negociações que acham que as vão definir para sempre. Há pessoas que estão carregando a culpa de ter feito escolhas impossíveis. Há pessoas que estão se julgando tão harshly por tudo que tiveram que fazer para sobreviver. E eu quero dizer a você, você vai sobreviver. Você vai encontrar formas de continuar que você não acredita que existem. Você vai conhecer pessoas que o amarão apesar de tudo, apesar de seus piores momentos, apesar das negociações que você fez, apesar de tudo que você deixou para trás, porque o amor verdadeiro não é condicional. O amor verdadeiro não pede que você seja perfeito,
pede apenas que você seja real. Acácio morreu há 5 anos. Morreu em paz, em nosso quarto, com minha mão sobre seu peito, sentindo seu coração desacelerar até parar. E na morte dele, eu compreendi que havia recebido o maior presente que qualquer pessoa pode receber. A chance de viver uma vida inteira com alguém que reconhecia meu valor, que via para além de minhas cicatrizes, que entendia que uma mulher que havia experimentado desespero era infinitamente mais forte do que qualquer outra mulher que nunca havia perdido nada. E agora, enquanto estou aqui contando essa história para você, quero dizer algo muito importante. Se você chegou até aqui ouvindo minha história, se deixou que minhas palavras tocassem seu coração, se reconheceu a si mesmo em alguma parte dessa jornada, eu quero convidá-lo a se inscrever neste canal. Porque essa missão, essa necessidade que eu tenho de contar histórias que doem, que tocam os lugares onde a gente quer esconder nossas feridas, precisa de vocês. Precisa de cada um de vocês que entende que a vida é mais complicada do que as pessoas admitem. Que precisa de histórias verdadeiras, histórias que não suavizam a realidade, histórias que mostram que é possível vencer mesmo quando tudo parece perdido. Se você sentiu essa conexão, se quer receber essas histórias diretamente na sua tela toda semana, deixa uma inscrição aqui. Ativa o sininho para receber notificações. E mais que isso, vem nos comentários aqui embaixo e me diz: essa história tocou você? Qual parte mais te marcou? O que você aprendeu? Porque essa comunidade que estamos construindo aqui é feita de histórias de vocês também. É feita da resiliência de cada um que conseguiu sobreviver àquilo que parecia impossível. Vem comentar, vem falar comigo, porque você não está sozinho nessa jornada. Mateus hoje é um homem com filhos seus. Tem 2 filhas e um filho, e a forma como ele cuida deles, a forma como ele ensina a eles o valor do trabalho honrado, do respeito à terra e à dignidade humana, é algo que me traz tanta alegria que às vezes meu coração não consegue comportar tudo aquilo. Ele não permitiu que a sombra daquela negociação primitiva que me trouxe para a vida dele se tornasse uma maldição. Ao contrário, transformou aquilo em uma história de resiliência que ele passa para os seus filhos. Conta para eles sobre a avó que quase morreu de fome. Conta sobre o avô que era considerado um selvagem pela aldeia, mas que tinha um coração tão grande que salvou uma mulher quando ninguém mais tinha essa compaixão dentro de si. Ainda hoje, com toda essa idade que carrego, há momentos em que aquela fome volta de uma forma muito real. Não é uma fome de comida, é uma fome de significado. É a pergunta que uma mulher como eu continua se fazendo. Foi tudo certo? Fiz as escolhas certas? Deveria ter escolhido a morte com dignidade em vez da vida com desconforto? E depois, eu vejo minha neta. Vejo ela rindo, vejo ela estudando, vejo ela tendo oportunidades que eu nunca tive. Porque Mateus teve a oportunidade que eu não tive, por causa de Acácio, por causa de uma negociação que começou no desespero e terminou em amor. E então, eu entendo que nenhuma escolha que eu fiz foi errada. Cada escolha foi um sacrifício que abriu portas para as gerações que vieram depois de mim. Cada humilhação que sofri se tornou um degrau para que outras mulheres da minha família pudessem estar em um lugar melhor. A aldeia, ela mudou muito desde aqueles dias. A seca, eventualmente passou. As chuvas voltaram. A terra se recuperou. As pessoas tiveram filhos que saíram dali, que foram para as cidades, que se tornaram pessoas com histórias que vão muito além do sertão. Mas aqueles que ficaram, aqueles que conhecem minha história, eles tratam comigo diferente agora. Não é mais com desprezo. É com um tipo de reverência tímida, porque sabem que sobrevivi àquilo que as mataria. Sabem que eu voltei de um lugar de morte completa e fiz algo de minha vida. Há mulheres que vêm me procurar. Mulheres que estão desesperadas, que estão considerando fazer acordos que acham que as vão destruir para sempre. E eu sento com elas, tomo suas mãos nas minhas e conto minha história. Conto sem suavizar. Conto a parte da fome. Conto a parte da negociação. Conto a parte onde eu estava tão desesperada que vendi o bem mais precioso que uma mulher é ensinada a guardar. E então conto também a parte onde aquilo se transformou em algo que tinha significado. Conto a parte onde o homem que havia me comprado com comida se tornou o companheiro de toda uma vida.
E essas mulheres deixam minha casa com uma coisa que elas não tinham quando chegaram. Deixam com a compreensão de que uma mulher que fez escolhas desesperadas não é uma mulher perdida. É uma mulher que estava lutando pela sobrevivência. É uma mulher que merecia compaixão, não julgamento. É uma mulher que poderia, se o mundo fosse diferente, se houvesse menos fome, menos desespero, menos necessidade de negociar com seu corpo apenas para continuar viva, poderia ter tido escolhas diferentes. Nos últimos anos da minha vida, percebi que há algo que as pessoas precisam saber sobre sobrevivência. Que sobrevivência não é um ato puro de heroísmo. Sobrevivência é frequentemente um ato de pragmatismo. É você fazendo o que precisa ser feito para continuar vivo um dia a mais. E isso não faz de você uma pessoa ruim. Faz de você alguém que entende que o seu corpo, sua vida, sua existência tem valor. E que você vai fazer qualquer coisa para preservar isso. Acácio frequentemente dizia que a vida é uma série de trocas, que tudo tem um preço, que a questão não é se você vai pagar um preço, mas qual preço vale a pena pagar. Naquela época, quando ele disse isso pela primeira vez, eu o odiei por isso. Odiei porque parecia uma forma de justificar o injustificável. Mas com o tempo, eu compreendi que ele estava certo, porque todos fazemos trocas, todos negociamos com a vida. A pergunta que importa é: o que você está recebendo em troca daquilo que está dando? Eu recebi comida em troca do meu corpo. Isso em si é amoral? Talvez. Mas o que eu recebi depois? Recebi dignidade. Recebi um lugar onde eu pertencia. Recebi um homem que aprendeu a me amar. Recebi a oportunidade de ser mãe. Recebi a oportunidade de passar adiante para as gerações futuras um legado não de perfeição, mas de resistência. Há dias em que me arrependo. Há dias em que ainda carrego a vergonha daquilo que fiz. Há dias em que as palavras das mulheres que vieram aquela noite e me chamaram de prostituta ainda ecoam em meu ouvido. Mas depois eu lembrava que aquelas mulheres estavam julgando a partir de um lugar de segurança que eu nunca tive. Estavam julgando a partir de despensas cheias. Estavam julgando a partir de casas que tinham tetos. Estavam julgando a mim, que estava literalmente morrendo de fome. E eu decidi, em algum ponto, que não ia mais deixar que o julgamento delas me definisse. Ia deixar que minha própria história me definisse, que minha resiliência me definisse, que minha capacidade de amar, mesmo quando havia razão para não amar, me definisse. Então aqui estou eu, uma mulher de quase 70 anos, contando minha história para você. Uma história que começou em desespero e terminou em significado. Uma história que começou com fome e terminou com fartura. Uma história que começou com negociação e terminou com amor que foi crescendo a cada dia que passava. Eu não posso dizer que tudo valeu a pena, porque houve custos, houve sacrifícios que ainda carrego, houve partes de mim que foram deixadas para trás naquela floresta quando decidi que viver com desconforto era melhor do que morrer com dignidade. Mas posso dizer que a vida que vivi, mesmo com todos os seus custos, foi uma vida que significou algo. Foi uma vida que impactou outras vidas. Foi uma vida que criou ondas que se estendem para frente, através dos meus filhos, através dos meus netos, através de todas as mulheres desesperadas que vieram até mim procurando esperança. E se minha história pode servir para uma pessoa, apenas uma pessoa que está tão desesperada quanto eu estava, que está considerando fazer escolhas que acham que as vão definir para sempre. Se minha história pode servir para fazer essa pessoa entender que não é o fim, que existe possibilidade de transformação, que existe possibilidade de que aquilo que parecia o pior dia da sua vida se torne apenas um capítulo em uma história muito maior, então tudo valeu a pena. Então, tudo fez sentido. Porque essa é a verdade que ninguém te conta quando você está na beira do desespero. Ninguém te diz que existem pessoas que desceram aquele poço escuro, que tocaram o fundo e ainda assim encontraram a forma de voltar. Ninguém te diz que a vida humana é muito mais resiliente do que você acredita, que o coração humano é muito mais capaz de amar, perdoar e começar de novo do que qualquer pessoa poderia imaginar. Eu sou a prova viva disso. Eu sou uma mulher que foi para o inferno e voltou com uma história.
Voltei com as mãos cheias de significado. Voltei com um coração que aprendeu a amar um homem que era supostamente incapaz de amar. Voltei com uma família que me vê não com vergonha, mas com admiração pela força que eu tive para continuar quando tudo parecia estar terminado. A noite em que entrei naquela cabana, morrendo de fome, desesperada, aquela mulher que eu era naquele dia achou que tinha chegado ao fim. Achou que a morte era o próximo passo, e em um sentido, ela tinha razão. Aquela mulher realmente morreu. Morreu na cama de Acácio, naquela primeira noite. Morreu quando escolheu negociar sua virgindade por comida. Morreu quando abraçou aquele homem pela primeira vez. Mas do que sobrou dela, uma nova mulher nasceu. Uma mulher que havia aprendido que a vida é mais complicada do que o preto e branco. Uma mulher que havia aprendido que julgamento e compaixão não podem existir simultaneamente. Uma mulher que havia aprendido que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados, nos corações mais machucados, quando dois seres humanos decidem que estar sozinhos era pior do que qualquer coisa que a vida pudesse oferecer. Hoje, quando vejo Mateus envelhecer, quando vejo os filhos dele carregarem dentro deles uma força que vem de geração em geração, desde daquela mulher desesperada que escolheu viver em vez de morrer com dignidade, eu compreendo o significado verdadeiro de legado. Um legado não é riqueza. Um legado não é propriedade. Um legado é a forma como você ensinou as gerações que vieram depois de você a sobreviver, a amar, a reconhecer o valor da vida mesmo quando essa vida foi construída sobre fundações que o mundo consideraria vergonhosas. Acácio me ensinou algo que levei uma vida inteira para plenamente compreender: que o julgamento é um luxo, que o julgamento é algo que apenas pessoas que nunca estiveram à beira do abismo podem se dar ao direito de fazer. Porque quando você está no abismo, quando está olhando a morte nos olhos, não há preto e branco. Há apenas sobrevivência. Há apenas o instinto primitivo de continuar vivo um dia a mais. E é exatamente naquele ponto que uma pessoa verdadeiramente nasce. É naquele ponto que se deixa para trás tudo que a sociedade a ensinou que era correto e se abraça simplesmente a verdade nua e crua de estar vivo. A aldeia hoje é um lugar onde histórias como a minha são contadas com reverência, não porque estejam certas, não porque estejam erradas, são contadas porque são verdadeiras, são contadas porque representam o espírito humano em sua forma mais pura, reduzido aos seus elementos mais básicos. E todas as meninas que nascem ali, todas as mulheres que crescem naquele lugar, sabem que há uma mulher chamada Floriana que desceu ao inferno e voltou. Sabem que é possível. Sabem que a vida pode oferecer negociações que parecem insuperáveis e que ainda assim é possível encontrar significado nelas. Há uma coisa que as pessoas sempre me perguntam quando descobrem minha história. Perguntam se arrependo. Perguntam se gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. E a resposta é complicada. Porque sim, gostaria que não houvesse fome. Gostaria que meu pai não tivesse morrido. Gostaria que tivesse havido outras opções, além de vender meu corpo para continuar viva. Gostaria que a seca não tivesse transformado o sertão em um lugar de morte. Gostaria de muitas coisas, mas a verdade é que as coisas foram como foram. E da forma como as coisas foram, nasceu uma vida que para mim, apesar de tudo, valeu a pena viver. Nasceu uma família. Nasceram netos. Nasceram histórias que ecoam através do tempo e do espaço, tocando pessoas que nunca vão me conhecer pessoalmente, mas que vão ser tocadas por minha história. E isso, em uma forma que é difícil de explicar, redime tudo. Nos últimos anos, comecei a ensinar sobre isso. Comecei a falar para grupos de mulheres que estão passando por desespero. E o que eu descubro é que minha história não é única. Há muitas mulheres que fizeram acordos que o mundo as julgaria por. Há muitas mulheres que vivem com a culpa de ter escolhido a vida em vez da morte, a dignidade em vez do conforto. Há muitas mulheres que carregam aquele peso sozinhas, sem saber que existem outras mulheres que vivem o mesmo peso, que compreendem intimamente aquela luta. E ao contar minha história, o que eu vejo é alívio nos rostos delas.
Vejo o alívio de saber que não está sozinha, de saber que havia outras mulheres que também fizeram o mesmo, de saber que era possível não apenas sobreviver àquilo, mas florescer apesar daquilo. Era possível transformar aquilo em algo sagrado, porque no final, tudo o que importa é isso. Se você conseguiu transformar seu sofrimento em algo que tem significado, se você conseguiu tomar aquilo que era veneno e transformá-lo em medicina, se você conseguiu olhar para o pior dia da sua vida e compreender que era apenas o começo de uma história muito maior. Eu olho para trás e vejo uma mulher que morreria de fome em uma clareira. Vejo aquela mulher como uma pessoa corajosa, porque entrar naquela floresta, quando se sabe que se pode morrer, quando se sabe que há histórias sobre um homem que é tão selvagem que poderia fazer qualquer coisa com você, isso é coragem. Isso é a pura essência da coragem. É quando você segue em frente apesar do medo. É quando você faz a escolha que pode destruir você porque a alternativa é simplesmente não existir mais. E devo dizer que há dias, ainda hoje, onde aquela fome volta. Não é uma fome de comida, é uma fome de compreensão. É a esperança de que ao contar minha história, ao me expor desse jeito, pessoas possam ver que não há julgamento que seja grande o suficiente para determinar o valor de uma vida humana. Não há negociação que seja baixa o suficiente para desumanizar alguém. Não há escolha desesperada que seja ruim o suficiente para transformar uma pessoa em menos do que ela é. Porque você é você não por causa de suas escolhas perfeitas. Você é você porque você continuou, porque você respirou, porque você acordou no dia seguinte mesmo quando achava que não conseguiria. Porque você é um ser humano que tem um valor intrínseco que ninguém no mundo pode tirar. Meu corpo envelheceu. Meu rosto tem rugas que contam todas as histórias que eu vivi. Meu cabelo ficou branco. Minhas mãos tremem um pouco quando penso em tudo que passaram. Mas quando eu olho para o espelho, não vejo uma mulher que se vendeu por comida. Vejo uma mulher que escolheu viver. Vejo uma mulher que transformou o desespero em resiliência. Vejo uma mulher que amou profundamente e foi amada em troca. Vejo uma mulher que deixou para o mundo filhos e netos que carregam dentro deles a marca daquela escolha primitiva, daquele acordo que começou como negócio e terminou como amor. Se tivesse que voltar para aquela noite, para aquela clareira onde pela primeira vez encontrei a Cássio, se tivesse que fazer aquela escolha novamente, sabendo tudo o que sei agora, sabendo onde aquilo me levaria, sabendo tudo o que perderia e tudo o que ganharia, eu faria exatamente a mesma coisa, porque a vida que resultou daquela escolha, apesar de todas as suas complicações, apesar de toda a sua dor, apesar de todo o peso que carreguei por ser uma mulher que negociou com seu corpo, a vida que resultou foi uma vida que significou algo. E para uma mulher que começou morrendo de fome, uma mulher que estava tão perto da morte que conseguia quase tocá-la, uma mulher que acho que a maioria das pessoas teria deixado morrer silenciosamente sem nunca mencionar seu nome novamente. Ter uma vida que significou algo, ter uma vida que impactou outras vidas, ter uma vida que deixou marcas, que vão ecoar através de gerações, isso é mais do que suficiente. É tudo o que importa. É exatamente aquilo pelo qual vale a pena viver.